Fala time, pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do sabadão, dia 17 de junho. Agora sem mais enrolação, vocês já sabem, solta vinheta! Bora lá, primeira análise do sabadão, jogo do Brasil. O Brasil já vem na frente. Antes, três coisinhas bem simples. Dá aquela curtida, faz aquele comentário, compartilha o vídeo com um amigo. Dessa maneira, o nosso canal continua a crescer e o conteúdo vem aqui todos os dias de forma 100% gratuita para vocês. Se por um acaso chegou aqui pela primeira vez e gostar do conteúdo, depois se inscreve no canal. Sempre lembrando que isso aqui é minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Vamos lá, 16h30, jogo do Brasilzão contra a Guiné. Brasil já começando aí uma caminhada para quem sabe ser campeão mundial em 2026. Acho que tem time para isso, tá legal? Se for trabalhado direitinho, não sabemos nem quem é o técnico, né? Mas se chegar um técnico competente também, eu diria que matéria-prima, Vinícius Júnior, Richarlison, Vitor Roque e muito mais, nós temos, tá legal? O Brasil aí, se for bem trabalhado, com muitas condições de levantar a taça na terra do Tio Sam mais uma vez, até porque em 94 fomos campeões lá. Time, voltando pro amistoso, o que eu tenho aqui? Brasil e Guiné. Brasil favorito pra caramba. Odd baixa, né? 1,09 para uma vitória no tempo normal. O que dá pra fazer aqui se você estiver assistindo esse jogo no primeiro tempo? Brasil começou bem, apertando, e eu acho que vai. Dá pra tentar pegar o quê? Uma vitória do Brasil já no primeiro tempo. Vitória esta HT. Mesma lógica para over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo, tá legal? O Brasil também deve ser o time que vai fazer 3 escanteios primeiro. Por que eu estou dizendo isso? Dá pra gente pensar aqui numa race 3 cantos a favor do Brasil. O que é isso, Marco? É o Brasil fazer 3 escanteios primeiro que Guiné. Então eu vejo um forte cenário aqui para a vitória do Brasil já no primeiro tempo, também mercado de gols, né? Seleção do Brasil joga muito para frente, maneira ofensiva, mais de 1,5 gol, odd é baixa, 1,09. Mas de repente para complementar no bilhete, pode ser uma alternativa. Marco, o que você quer dizer com complementar no bilhete? Muito simples, você monta um bilhete com várias informações. Por exemplo, vitória do Brasil, jogo para mais de 1,5 gol. O Brasil fazendo mais do que 2 ou 3 escanteios, mais do que um cartão para Guiné. Pronto, o teu bilhete está feito, tá bom? Acho que é isso. Vitória do Brasil, ficar esperto aí no primeiro tempo. Acho que o Brasil já deve estar vencendo. Jogo para mais de 1,5 gol e vamos Brasil, né? Preparação rumo a 2026. Time, como eu comecei pelos amistosos, eu separei mais um amistoso que eu acho que pode ser interessante, tá legal? 20 horas a gente tem aqui Equador versus Bolívia. Localização neutra, vamos lá. A Bolívia, com todo respeito, ela só é bicho-papão quando joga naquela altitude de La Paz, 3.000 metros, tá legal? Jogando em condições normais, o Equador é bem favorito. Então eu vejo duas alternativas aqui. Uma vitória do Equador, a odd não é tão alta, 1,31, 1,29, pega essa odd, monta numa dupla, é um caminho. Para aumentar um pouquinho a sua odd, o que você pode fazer? Handicap asiático, -1 para o Equador. O que significa isso? Se o Equador vencer por uma diferença de 1 gol, você já tem um reembolso, porque é handicap asiático. Se o Equador vencer por 2 ou mais gols de diferença, é green. Se der empate ou a Bolívia vencer, deu red, perdeu, tá legal? Equador favorito, mesmo sendo um amistoso, acredito na vitória. Bora lá, time, vamos falar um pouquinho de Eurocopa agora, tá legal? Várias partidas. Começando às 10 da manhã, Lituânia versus Bulgária. Duas seleções que estão lá embaixo, né? A Bulgária perdeu as duas e a Lituânia também perdeu o jogo que fez. Se a gente pegar aqui a questão de gols, olha só. A Bulgária, dos dois jogos que fez, perdeu de Montenegro 1-0, perdeu da Hungria 3-0. A Lituânia perdeu de 2-0 para a Sérvia. Puxando a race das equipes, a Lituânia em casa, dos 5 jogos que fez, 4 batendo, menos de 3 gols e meio, under 3,5. A Bulgária como visitante, dos 5 jogos que fez, todos eles batendo menos de 3 gols e meio. Ou seja, em pré-live a gente tem uma tendência para menos de 3 gols e meio, under 3,5. Deixa eu dar uma olhadinha na odd, quanto está pagando o menos de 3 gols e meio, under 3,5, odd de 1,21, uma odd de repente para montar num bilhete duplo, tá legal? Percebam que também a Lituânia, jogando em casa, ela não tem um bom retrospecto, tá legal? Dos 5 últimos jogos, ela não venceu nenhum.
tá bom? A Bulgária jogando fora oscila um pouquinho. Para buscar a vitória para qualquer um dos lados, eu acho meio complicado. Mas diante do retrospecto da Lituânia muito ruim em casa, de repente ao vivo, se a Bulgária mostrar que está um pouquinho melhor na partida, de repente alguma coisa a favor da Bulgária, né? Bulgária empate anula, alguma coisa assim. Vitória seca, toma cuidado, porque são duas seleções que, com todo respeito, não trazem tanta confiança, né? E eu vou trazer para vocês a probabilidade. A gente falou do menos de 3,5 gols, 70% de ocorrer. Deixa eu aproveitar aqui para estender um pouquinho. O mercado de cantos, 3,5 para a Lituânia, 3,2 para a Bulgária, médias baixas para escanteio. De repente, quem for explorar alguma coisa para escanteio, talvez menos de 15, menos de 14 escanteios, né? As duas seleções não fazem cantos. Cartões, 2,7 para a Lituânia, 2,2 para a Bulgária, para cada seleção receber pelo menos um cartão. Bora lá, time, 10 da manhã ainda, Luxemburgo versus Liechtenstein. Duas seleções que não trazem tanta confiança, tá legal? Obviamente que jogando em casa, Luxemburgo é favorito. O problema é a odd, 1,10 apenas, uma odd baixa. Para melhorar a odd, o que pode fazer? Ao vivo, o time da casa amassando, ou uma vitória já no primeiro tempo, vitória extra HT, ou mesmo o over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo e recomendamos com uma odd acima de 1,50 para valer a pena o risco retorno da sua operação. Porém, o mercado traz uma odd gigantesca para o time visitante de Liechtenstein. Está dando aqui, ó, odd de 26, odd de 34. Por que eu estou falando isso? Não que eu vou buscar a vitória de Liechtenstein, mas a gente também pode pensar num handicap asiático a favor da zebra, que no caso é Liechtenstein. Ou seja, um handicap asiático mais 3,5 vai te dar uma odd de 1,35 mais ou menos, que dá para você montar numa dupla e você só perde essa entrada se Luxemburgo vencer Liechtenstein por 4 ou mais gols de diferença. Se você for mais conservador e colocar aqui um handicap asiático mais 4 para o visitante, você só perde essa entrada se Luxemburgo ganhar de 5 ou mais gols. Com todo respeito, Liechtenstein é uma seleção que toma muitos gols e geralmente perde? Sim, mas eu não sei se Luxemburgo vai fazer esse caminhão de gols, tá legal? Então o handicap pro lado de Liechtenstein, handicap mais 3,5, handicap mais 4, handicap asiático, tá? Também pode ser interessante. E bora, agora 13 horas, horário de almoço, estamos cheios de jogos, tá legal? Azerbaijão versus Estônia, duas seleções que estão lá embaixo. Pegando aqui a race das equipes, o Azerbaijão jogando em casa, dos 5 últimos jogos, olhando o mercado de gols, o menos de 3,5 gols bateu em 4 de 5, tá legal? Under 3,5, alta probabilidade. Falando dos resultados, o Azerbaijão dando uma oscilada mesmo jogando em casa. A Estônia como visitante também oscila e olhando o mercado de gols menos de 3,5 gols, bate em 5 de 5. Ou seja, para essa partida em pré-live, menos de 3,5 gols mostra-se uma entrada interessante. Deixa eu dar uma olhadinha na odd do menos de 3,5 gols, under 3,5, pagando uma odd para a gente aqui de 1,21, 1,20. Uma odd que de repente pode ser bacana para montar num bilhete duplo. E eu vou mostrar para vocês a probabilidade do menos de 3,5 gols, 80%, tá legal? Se de repente alguém quiser operar no mais de 1,5 gol, ou seja, 2 gols na partida, 75%. Eu em pré-live prefiro menos de 3,5 gols. Falando um pouquinho de mercado de escanteios, a média do Azerbaijão é de 4 por jogo, Estônia 4,3. Falando de cartões, Azerbaijão tomando uma média de 2, Estônia 2,2. Para cada seleção tomar pelo menos um cartão. Bora lá, time, dando continuidade, 13 horas, Montenegro versus Hungria. Eu tenho a Hungria na segunda colocação, fez um jogo, meteu 3-0 na Bulgária. Aliás, a Hungria jogando uma bola redondinha já faz um tempo, hein? Montenegro, terceiro colocado, ganhou aqui da Bulgária 1-0 e perdeu da Sérvia por 2-0. Vamos dar uma olhadinha na race. Montenegro em casa, dos 5 últimos jogos que fez, ganhou apenas uma partida. Empatou 2 e perdeu 2. A Hungria, jogando fora de casa, apenas uma derrota e foi para a Itália. Ganhou 3 e empatou outra. Time, pelo atual momento e pela bola que vem jogando, pelo menos das últimas partidas que eu assisti da seleção da Hungria, com uma odd aqui de 2,15, 2,23, eu penso em pré-live em Hungria empate anula ou mesmo dupla hipótese para a Hungria, tá legal?
E bora que bora, tem aqui agora Noruega versus Escócia. A Escócia lidera o grupo, 2 jogos, 2 vitórias, meteu 3-0 no Chipre e ganhou também de 2-0 da Espanha. Uma vitória de respeito. A Noruega vem na terceira colocação. Perdeu aqui de 3-0 para a Espanha e empatou 1-1 com a Geórgia. Time, vamos lá, olhar primeiro a race. A Noruega em casa, bastante consistência, né? Apenas uma derrota, 2 empates, 2 vitórias. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5, alta probabilidade para gols. Ainda mais se o Cometa Haaland estiver em campo e eu acho que vai jogar. A Escócia, como visitante, apenas uma vitória, são 2 empates e 2 derrotas. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, também 4 de 5. Ou seja, eu já vejo um forte cenário aqui para gols, tá legal? Mais de 1,5 gol, uma odd bacana, de 1,39 em pré-live, de repente para montar numa dupla, ou quem puder, espera o começo do jogo, 10, 15 minutos, se o gol não sair, essa odd sobe, a hora que chegar na casa de 1,50, 1,60, jogo em alta intensidade, você busca mais de 1,5 gol, com odd acima de 1,50, 1,60 ao vivo, tá legal? E vou falar para vocês, se o Haaland fizer dupla com o Odegaard, por exemplo, jogando em casa, eu vejo sim a seleção da Noruega favorita. E eu tenho uma odd aqui de 2,12, 2,07. Aí eu vou de Noruega, empate anula ou dupla hipótese para a Noruega. Mas esses caras têm que estar em campo, tá bom? 15h45, jogão na área, Bélgica versus Áustria. A Áustria vem na primeira colocação, fez 2 jogos com 2 vitórias, meteu aqui 4-1 no Azerbaijão, 2-1 na Estônia. A Bélgica fez um jogo e também ganhou, meteu 3-0 na Suécia, lá na casa da Suécia, tá legal? 2 seleções que vêm bem e geralmente fazendo jogos com muitos gols. A Bélgica em casa, se a gente olha mercado de resultados, oscilando, 2 derrotas, 3 vitórias. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5, alta probabilidade para gols, ambas marcam também chamando a atenção. A Áustria como visitante também oscila, 2 vitórias, 3 derrotas. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Time, aqui em pré-live eu vou buscar mercado de gols, tá? Esse mais de 1,5 gol, odd de 1,31 para colocar numa duplinha, acho que pode ser um bom caminho. Obviamente que a Bélgica, pelo time que tem, jogando em casa, pode ter sim um leve favoritismo. Odd de 1,69, talvez Bélgica empate anula. Fechado? E bora! 15h45 temos também Islândia versus Eslováquia. No grupo, a Eslováquia na segunda colocação, Islândia quarta posição. Time, eu busquei aqui, talvez, uma probabilidade para menos de 3,5 gols, tá? A Islândia em casa, se a gente olhar os 5 últimos jogos, apenas uma partida excedeu o mais de 3,5 gols. Ou seja, menos de 3,5 gols batendo em 4 de 5, alta probabilidade. A Eslováquia como visitante, pensando também num cenário de menos de 3,5 gols, under 3,5, bate aqui em 4 de 5. E é o que eu vou tentar nessa partida. Mercado de gols, menos de 3,5 gols, under 3,5, odd de 1,23, pega essa odd e monta numa duplinha. Com relação a quem leva a melhor, acho um confronto extremamente equilibrado. Para buscar isso, deixa pro ao vivo. E bora, temos agora Portugal versus Bósnia e Herzegovina. Portugal lidera o grupo, 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias. A Bósnia na terceira colocação. Uma vitória, uma derrota. Time, vamos lá. Race de Portugal jogando em casa. 5 jogos, 5 vitórias. Tendência de vitórias absurda. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, bate fácil aqui, tá legal? 5 de 5, o mais de 1,5 gol. A Bósnia, como visitante, 5 jogos, nenhuma vitória, 2 empates, 3 derrotas. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Sem dúvida alguma, Portugal jogando em casa é bem favorito, odd de 1,19 e 1,18. Pega essa odd e monta numa dupla. Para melhorar um pouquinho essa odd, se Portugal começar muito forte o primeiro tempo, dá para pensar na vitória de Portugal já no primeiro tempo, vitória esta HT, ou mesmo o over meio gol HT, um golzinho já no primeiro tempo. Forte tendência aqui também para mais de 1,5 gol, odd de 1,19, tá legal? E também a gente pode pensar num bilhetinho, né? Uma vitória de Portugal, jogo para mais de 1,5 gol, Portugal fazendo mais do que 2 ou 3 escanteios na partida, e aí a sua odd, sem dúvida alguma, também vai subir. Ah, uma outra alternativa que pode ser útil aqui para aumentar e melhorar essa odd é buscar um handicap asiático -1 para Portugal. Se Portugal vencer por uma diferença de 1 gol, você já tem o reembolso.
Portugal vencendo por 2 ou mais gols é green. Se der empate ou a Bósnia vencer, aí deu red a operação. Tá legal? Time, agora falar um pouquinho da Copa das Nações Africanas, tá legal? Meio-dia eu tenho aqui África do Sul versus Marrocos. Marrocos que no amistoso deu uma decepcionada, ficou 0 a 0 ali com Cabo Verde, mas agora num jogo de Copa das Nações Africanas, eu acho que vai entrar com mais vontade, vai ser aquele Marrocos da Copa do Mundo que jogou muita bola e foi bem longe na competição. Com odd de 1,98, pensando no Marrocos da Copa do Mundo, eu vou aqui em Marrocos empate anula ou mesmo dupla hipótese para Marrocos, tá legal? E para fechar aqui a Copa das Nações Africanas, eu tenho Benin versus Senegal. Senegal, seleção do craque Mané. Principalmente se o Mané estiver em campo com odd de 2, eu vou de Senegal, empate anula ou mesmo uma dupla hipótese para Senegal. Lembrando, se o Mané estiver em campo, tá legal? Bora lá, time! Hora do bilhetinho, aquela duplinha montada com todo carinho para vocês. E a composição da dupla de hoje é: no amistoso do Brasilzão, a gente vai buscar vitória do Brasil e um jogo com mais de um gol. Brasil ofensivo, a gente acredita em pelo menos 2 golzinhos, né? E no jogo de Portugal, a gente vai buscar vitória de Portugal sobre a Bósnia e Herzegovina, um jogo para mais de um gol, 2 golzinhos também na partida, e mais de 2 escanteios para Portugal. Portugal jogando em casa, a gente acredita aí naquele amasso inicial, principalmente, né? Pressão, se o gol não sai, saem os escanteios. Se tudo isso der certo, odd de 1,57. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Se de repente esqueceu de dar o likezão, pô, já sabe, né? Dá o likezão, deixa eu ver se deu mesmo. Muito obrigado, valeu. Se puder, faz aquele comentário, coisa rápida. Se tiver sem tempo, põe um foguinho, um foguetinho, que ajuda da mesma maneira. E compartilhe o vídeo com o amigo. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações. Te vejo aqui amanhã. Valeu, fui!